Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar então o nosso comentário de fechamento, dia 27 de julho de 2015, segunda-feira, trazendo a movimentação do nosso Ibovespa. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir conosco no chat que fica logo abaixo. Quem acompanha a gravação pode interagir diretamente através do YouTube. Ok? Maravilha. Então, na tela, o gráfico do Ibovespa. Ibovespa segue em queda, né? Queda de 1,10%. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo dia de queda. Ok? Sétimo dia de queda. O mercado hoje vai perdendo aqui uma linha de referência. Pronto, todo mundo avisado em texto que estamos online. Quem acompanha ao vivo, se quiser me dar o feedback, eu agradeço. Tá? Porque eu estou sem o meu retorno aqui por algum motivo. Eu não estou sem retorno. Então o Ibovespa hoje vai perdendo a linha de referência, que era a linha que conectava fundos de dezembro e janeiro. Aponta para o teste do próximo suporte, que fica aqui na faixa dos 47.900 pontos. Na sexta-feira o mercado chegou a deixar um sinal de retorno à média, tá? Não foi acionado, o mercado seguiu em queda. Queda essa que não perdeu a mínima de sexta-feira, então quem eventualmente trabalhou modelos de retorno à média não foi estopado. E o candle de hoje segue, né, completamente fora das bandas. A expectativa é de algum repique, algum descanso dessa tendência. Mas o mercado não quer saber de configurar esse repique, né? Estamos nos aproximando do suporte. E quanto mais próximo desse patamar o mercado chega, mais provável é algum descanso dessa forte pancada que o mercado recebeu aí nos últimos dias. Em relação ao intraday, tivemos hoje o índice futuro trabalhando bastante de lado, né? Abertura em gap de baixa, o mercado não acionou trade pelo primeiro movimento, teste da linha da água e linha da água que não foi rompida, então não gerou trade na compra. Mais tarde, o mercado chegou a perder aqui a mínima do que seria o primeiro movimento, mas aí o primeiro movimento ele é operado somente até um determinado horário, né? E esse movimento lateral não foi aproveitado dentro do modelo que a gente opera. Tá? Reitero essa abordagem, né? Existem infinitas formas de se operar o mercado. E dentro da nossa abordagem mais clássica, não houve nenhuma entrada. O índice, o intraday, parece trabalhar dentro de um retângulo, né? Com suporte em 48.840 e resistência lá em 49.570 pontos. Dólar também teve um dia lateral, vai formando aí no diário um doji, após 1, 2, 3 dias de alta consecutivo. Né? O dólar, ao contrário do índice, tem uma expectativa de correção dessa pernada de alta, né? Então aqui algum retorno à média de curtíssimo prazo seria o esperado, principalmente se nós tivermos alguma mínima perdida. Traders mais ousados pensariam em trade na venda, né? Trades contra a tendência, mas não há uma distância apropriada para que a gente possa buscar esse tipo de trade, né? A distância dos preços em relação à média é de 5% e a volatilidade no momento ela é de 15%. Na realidade, até daria para trabalhar no cenário de retorno à média aqui, sim. A volatilidade está bem baixa. Isso autorizaria, sim, uma venda nesse sentido. Tá? Pena que é um candle de dúvida, né? E o papel não está exatamente na resistência. E pelo contrário, né? Segue em alta aqui, principalmente no gráfico não ajustado. No intraday, temos o dólar também trabalhando aqui dentro de uma movimentação mais lateral. Tivemos um trade ao contrário do índice futuro, que não houve nenhum, né? O mercado perdeu a linha da água aqui no candle das 10h30, ficou de lado todo o pregão e até então seguimos na tentativa aqui de saída no ponto de entrada. Se o trade não for finalizado com a saída no ponto de entrada, obviamente o trade é encerrado às 18 horas, que é quando o pregão fecha. Commodities, então um pequeno giro aqui no mundo das commodities, trago a movimentação do milho, tá? Milho hoje que cai 2%, favorecendo, então quem já tem posição aberta pela média móvel de 9, que está virada para baixo desde o dia 14,
Na quinta-feira o mercado chegou a ameaçar a virada da média para cima, mas não virou. Ela ficou no mesmo patamar do dia anterior. Hoje marca um topo abaixo do topo anterior. A perda dos 26,50 abre espaço para quedas mais fortes no milho. O próximo suporte ficaria somente em 24,85. O boi gordo testa a média móvel de 21 períodos no gráfico diário, dentro de tendência de baixa. Tá? Chegou a acionar aqui o candle da semana passada, né? Superou a máxima da barra branca que aconteceu depois de várias e várias semanas de queda. Quem opera por média móvel de 9 já tem posição aberta desde quinta-feira. Então depende do modelo que cada um opera. Quem opera por média móvel de 9 sem filtro já tem posição montada. Os juros, juro futuro DI-F17, tem um dia de maior estabilidade, próxima da resistência mais importante 14,10. O rompimento dessa resistência aqui traria sinais bastante altistas para Selic, né? Afinal de contas, esse aqui é o juro futuro que vence em 2017. Então, muita atenção aqui no rompimento dos 14,10. Dow Jones vai perdendo o fundinho anterior, ou testando aqui na melhor das hipóteses. Se segura aqui na linha de referência desse possível alargamento que aí nós temos. Embora, se o mercado ignorar essa linha, próximo suporte fica em 17 mil pontos, aonde nós temos a mínima de dezembro e a mínima do ano. Dow Jones que trabalha dentro de um cenário mais lateral durante o ano de 2015. Em relação às posições que estão em aberto, há uma posição na venda aberta em BRML3, a venda que foi feita aqui no dia 20, tá? Esse trade agora tem stop acima da máxima de hoje, não oferece mais prejuízo. Ok? Itaú, a posição que foi dada na sexta-feira para retornar à média, não fluiu. Foi uma lástima, né? Porque Banco do Brasil acabou andando, BBDC4 acabou andando. Né? Estudamos muito a possibilidade de trade nesses papéis na sexta e acabamos optando por Itaú, que foi o único que não andou. Paciência, o trade continua ainda aberto. Quem trabalha pela confirmação do sinal também teve posição feita. Afinal de contas, o mercado superou a máxima do candle de sexta. Dentro do método Stormer, o papel que tem posição é a Lojas Renner, pelo FR2. Né? A saída agora fica na máxima dos últimos dois pregões, em R$ 108,20. Esse trade segue aberto. Em relação aos destaques, coloco alguns papéis que fizeram movimentos que chamaram a atenção. Braskem perdeu o fundo anterior aqui em gap. Encosta no próximo suporte em 10,90, embora o suportão mesmo fica lá na mínima do ano, na faixa dos R$10. Tá? Esse é o ponto forte de suporte. Né? Embora nesse patamar nós temos uma linha de tendência de alta de longo prazo, né? Que conseguiu segurar o papel aqui em fevereiro. Foi um papel que apresentou então uma queda aí de 10% nesse pregão. Ecor acionou o retorno à média esperado após o teste da linha de referência do canal de baixo. Vai deixando aí um engolfo. Média móvel de 9 é o primeiro objetivo, em seguida a média móvel de 21 períodos. E MPL3 deixa uma barra elefante aí no gráfico diário, que sai da média móvel. Então, para quem tiver estômago para operar a barra elefante no diário, né, a superação da máxima de hoje, aciona entrada. É um papel que dentro de uma ótica de prazo maior interessa. Tem resistência lá na faixa dos R$50, que passa a ser objetivo imediato se o mercado se livrar dos 42, que é a mínima do ano. Ok? Mercado comentado, a gente pode abrir para interação. E eu começo com a solicitação do David, que pede uma avaliação de Vale 5. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Vale 5. Vale 5 no diário segue em tendência de baixa. Né? Perdeu aqui aos trancos e barrancos o suporte dado pelos 14,24, que era a mínima do ano. Era o patamar em que o mercado se segurava, dado não só
pela mínima do ano, como já citei, mas também pela faixa dada pela mínima do ano de 2008, né? Hoje o papel toca de fato naquele patamar, chegou a trabalhar abaixo, deixo o candle de dúvida. Entendo sim que a tendência é de baixo, mas eu não consigo enxergar uma brecha para apostar na continuidade desse movimento sem antes o mercado fazer algum tipo de repique, né? A gente pode até interpretar que o mercado segue na mesma direção aí nos últimos 10 dias, né? Então não consigo enxergar uma venda sadia aqui nesse ponto, até porque já tivemos 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo, tá? E esses 5 movimentos para baixo são corroborados aqui pela divergência do FR14. Tá? Quem é eliotista e aceita esse tipo de argumento estaria procurando compras, baixando o prazo operacional, buscando aí um gráfico de 30 minutos, pivôs de alta, figuras nesse sentido. Para quem segue tendência, o ideal é esperar alguma correção mais relevante, afinal de contas, a Vale já cai a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas. Tá? MDA 3 questiona a Cissa, parece que ia desandar para baixo, mas segurou. MDA 3, de fato, na sexta-feira chegou a perder aqui a mínima do ano, mas segurou, como você colocou, né? Deixou um candle com sombra inferior nessa faixa de preço. Né? A mínima do ano na faixa dos R$80, 79,60, era também a mínima do ano passado. Abaixo disso, o próximo suporte fica em 75. Então perceba que não há muito espaço para o papel cair. Né? Suporte forte e que abre espaço para quedas abruptas, realmente é abaixo de 75. Né? Aí não tem suporte. A gente deve esperar quedas bastante relevantes nesse papel. No momento eu não vejo muito o que fazer. Tendência de baixa, teste de suporte, a gente não dá muito peso. Braskem, para uma tática de guerrilha amanhã. Bom, tivemos uma barra hoje que tem 80 centavos, é a maior barra das últimas 3. Então dá sim para buscar uma guerrilha amanhã. Dependendo do jeito que o mercado abrir, é possível pensar em uma compra já na abertura. Tá? Se o mercado abrir em gap de baixa, a gente tem uma conduta. Se abrir em gap de alta, a conduta é outra. E se abrir com gap moderado, temos uma terceira conduta. Então são 3 abordagens diferentes dentro das táticas de guerrilha. O Souza mandou várias questões aqui, né? Diz ele, Vlad, poderia comentar a divergência de FR14 em diversos papéis, como Vale, Tube, LET3? Vale, a gente acabou de comentar, né? Você leu meu pensamento aí, Souza. Há sim uma divergência de alta, né? Desenhada, depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. É a divergência que costuma acontecer entre a onda 3 e a onda 5. Tá? E isso marca a possibilidade da exaustão da perna de impulso vigente. É só isso que a divergência quer dizer, não é um sinal de compra, é simplesmente ela simplesmente aponta que o mercado está perdendo força na direção em que está seguindo. Tá? YouTube, temos uma divergência aqui em YouTube. Olha, em YouTube não há uma divergência tão forte assim, né? É uma divergência fraca. Que o FR está no mesmo nível e o preço está com fundos mais baixos. O ideal é ter preços fazendo fundos mais baixos e indicador fazendo fundos mais altos. Então aqui no YouTube não está tão limpo assim. E ELET3 também não há divergência. Tá? Então a única divergência que de fato existe aí, Souza, é na Vale. Perceba que a gente tem fundos mais baixos no indicador, assim como nos preços. Então não há divergência não. Na Vale A. Tá? JBSS3 é a próxima solicitação. JBSS, que já trabalha dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, testa uma zona de suporte, tá? Que é um topinho anterior, não é uma zona de suporte forte, relevante. O próximo suporte fica aqui na faixa dos 375, que é um suporte um pouco mais importante, porque foi uma zona de resistência que também já foi testada como suporte. E naquela zona nós temos uma LTA, uma linha de tendência de alta, né, que é a LTA que conecta aqui os fundos de 2014 e 2015, certo? Então esse aqui é o ponto esperado para alguma pausa dessa movimentação negativa de JBSS. No momento eu não vejo nada a fazer, perdeu o fundo hoje, é um sinal de continuidade do movimento,
mas não é um sinal que a gente aceita para abrir novas posições na venda. Tá? Tem um gráfico interessante aqui deixa eu achar o gráfico dela aqui. Aqui, da Mariana, né? Ela diz o seguinte: Vlad, tomei a liberdade de lhe enviar o gráfico. E o gráfico que ela coloca é o seguinte: é o Ibovespa em relação ao longuíssimo prazo, né? E ela mandou aqui o gráfico dolarizado lá da Enfoque, do nosso amigo Fausto Botelho, né? Aqui seria o gráfico dolarizado do Ibovespa. Aqui ele tem desde 1963, né? Certo? E ela diz o seguinte, cadê a mensagem dela aqui? Poderia avaliar o gráfico Ibovespa dolarizado a longuíssimo prazo? Encontrei o gráfico na internet e fiquei assustada com o nível de suporte, 40 mil pontos com o dólar atual. Realmente esse seria o alvo do Ibovespa dentro de uma lógica de prazo maior, né? Afinal de contas, deixa eu excluir esses desenhos aqui, Mariana. O Ibovespa trabalha dentro de um canal de baixa, né? Que é esse canal aqui. Essa abordagem que trabalha com o Ibovespa na faixa dos 40 mil pontos seria essa. É uma leitura possível. Não é completamente descartada. Tá? Por enquanto, essa é a rota que o mercado segue dentro de uma lógica aí de longuíssimo prazo. Eu só tenho os dados de Ibovespa de 92 para cá, né? Não tenho desde 1960, como o gráfico ali que você colocou. Tá? Mas não é um cenário completamente afastado. A grande questão é que antes nós temos muitos empecilhos, né? Tem a mínima de março, depois tem a mínima do ano, aqui em 46.500, logo abaixo tem 44 e pouco, 45 mil pontos, depois 44. Então tem muito suporte para baixo, né? E o Ibovespa no curtíssimo prazo está muito esticado. Já são, em relação ao último topo, né, já são 9 dias na mesma direção. É esperado algum repique, só que o mercado ainda não montou esse repique, né? Não configurou esse cenário de correção de curtíssimo prazo. Mas no prazo maior eu não posso descartar esse movimento aqui não. Tá? Então não há por que ficar assustada, né? Não tem por que se assustar, né? O trader trabalha com stop e vai favorecer operações na venda. O investidor pode fazer hedge carteira e, na realidade, o investidor de longo prazo mesmo adora quedas, né? É aí que ele pode comprar as ações, as empresas, ações das empresas que ele de fato adora, a um preço bem mais em conta. Então não há problema nisso. Ok? Muito bem, já atingi aqui o meu objetivo, então, no tempo, encerrando aí com o Ibovespa fechando próximo à mínima, com a queda de 1,04, índice futuro respeitando o suportezinho lá nos 48.850, e o dólar também aí não gerou nenhum movimento mais importante após, né, o fechamento abaixo da linha d'água. Encerro então o nosso comentário. Amanhã a gente volta a conversar. Desejo um bom descanso a todos e deixo um forte abraço. Valeu!